Entrou. Olá, companheirada, amigos, amigas, companheirada, esse programa hoje não, esse programa semanal é dedicado aos petroleiros, é o programa nosso, é a nossa transmissão 310, que abrange o intervalo de 2 até 8 de novembro. Mais uma vez, nós temos que antecipar por problemas aí nossos de eventos e tal. E esse é o nosso 31º programa do ano. Para suas considerações iniciais, nosso companheiro Furtado. Boa tarde às companheiras e os companheiros. Como muito bem falou o companheiro Ivan, nós estamos antecipando porque, por motivos de ordem técnica, se for o caso, né, companheiro Ivan, mas dizendo sempre que o nosso programa é todas as quartas-feiras, né? Normalmente nós tínhamos o nosso programa na quinta-feira, mas também tivemos problemas aí até de gerenciamento e passamos para as quarta-feiras e hoje, excepcionalmente, estamos fazendo nosso programa aqui na terça-feira. Evidentemente que vários assuntos que nós temos, inclusive, né, companheiro Ivan, na próxima quinta-feira, aqui nas nossas dependências, aqui do Sindipetra, na Presidente Vargas, 502, no 7º andar, estaremos tendo uma reunião com os advogados das 4 empresas que pertenciam ao pool, das 8, 9 empresas, né, que hoje nós conseguimos, através da movimentação dos trabalhadores, nós conseguimos desmembrar e hoje só 4 empresas pertencem a esse pool e esperamos que no futuro, aí, não tão longe, a gente comece a fazer os acordos individuais, a gente está falando inclusive sobre acordo, o ACT, que sejam personalizados, as empresas participando, cada uma tendo as suas necessidades e os seus itens ali sendo questionados. Por isso, na próxima quinta-feira, aí estaremos mais uma vez questionando alguns detalhes no que diz respeito aos acordos coletivos que foram assinados, companheiro Ivan. Não, inclusive também lembrar a nossa companheirada de Manguinhos, Furtado, que é fundamental que eles entrem em contato conosco. Por quê? Porque Manguinho tem suas demandas. Todas as quartas-feiras, quando eu posso, eu auxilio o companheiro Furtado, mas todas as quartas-feiras é normal o Furtado estar lá por Manguinhos. E na hora de entrar em contato, nós sugerimos, qualquer diretor pode atender, né? Claro. Mas nós sugerimos que converse com o Furtado, porque o Furtado é o nosso representante, por isso que a faixa fica ali dedicada a Manguinhos, entendeu? Porque Manguinhos tem um lugar especial nos nossos corações. É isso ou não, Furtado? E como muito bem o companheiro Ivan falou, a gente está com a justiça, né, no que diz respeito ao EIV, que era a Unidade Real de Valor, né, e também no que tange ao problema da supressão dos triênios. Ontem, inclusive, o próprio companheiro Ivan deve ter percebido que nós fomos procurados pelo nosso jurídico e naquela oportunidade estava questionando. Naquela oportunidade, o nosso jurídico estava questionando, né, com referência a um número. Só para te interromper um instantinho. Boa tarde, doutora Ildes. Isso. Muito companheira, prazer, muito prazer, doutor. E como muito bem falou aqui, nós estávamos falando, o companheiro, o nosso jurídico nos procurou no que diz respeito aos triênios, né? Esperamos aí que a gente tenha alguma novidade no decorrer do mês. E queremos também lembrar, né, companheiro Ivan, no que diz respeito também a nossa reunião de aposentados da refinaria, que acontece toda a primeira quinta-feira do mês. Mas aconteceu um fato aqui, que nós tivemos até uma certa dificuldade, é que essa primeira quinta-feira, que foi a semana passada, foi véspera de um feriado, e nós tivemos dificuldade aí, problema técnico, tivemos dificuldade, e foi transferida para a próxima quinta-feira, depois de amanhã, se assim permitir. Companheiro Ivan. Então, dando início aqui ao nossa transmissão de hoje, nós temos alguns módulos na transmissão, né? E o primeiro módulo é
nós estamos dando continuidade, então, à nossa série sobre sindicalismo amarelo, e nós estamos tratando exatamente do sindicalismo cristão no Brasil. E o nosso texto começa assim: desde o início da atuação organizada dos católicos, desde o início, né, quando os católicos começaram a entrar nessa organização do sindicalismo brasileiro, e tendo à frente exatamente o cardeal Sebastião Leme, a igreja vai e organiza os círculos operários que atuavam por fora dos sindicatos existentes naquela época. Na Constituinte de 1934, então, os deputados vinculados à Igreja Católica, no caso, defenderam, na realidade, juntamente com a reação, a implantação do pluralismo sindical, que inclusive naquele momento foi aprovado, né? Ao invés de ter só um segmento, se lutou para que o sindicalismo fosse plural e foi aprovado o pluralismo no sindicalismo brasileiro. Em pleno Estado Novo, a hierarquia católica apresenta ao ditador Getúlio Vargas a proposta de transformar os aproximadamente 400 círculos operários católicos existentes em sindicatos paralelos. Vê? A igreja então começou com Getúlio Vargas para tentar transformar. Era um círculo de operários. Eles queriam transformar em sindicatos. E na Constituinte de 1945, mais uma vez, os deputados eleitos com o apoio do LEC. O que era o LEC? Era a Liga Eleitoral Católica. Quer dizer, a igreja está sempre permeando aí o Estado, né? Eles então, esse LEC, que era a Liga Eleitoral Católica, defende juntamente com os parlamentares da UDN, que era a União Democrática Nacional. Democrática, né? Democrática. Eles defenderam então a implantação do pluralismo sindical. Os círculos operários, escolas de líderes operários e movimento de orientação sindical foram responsáveis pela formação de inúmeras lideranças sindicais no país naquele momento ali. Estas lideranças estiveram ao lado dos conspiradores do golpe militar de 64. Aquela coisa, né, de família, tradição, propriedade e tal. Vários materiais foram publicados nesse sentido. Dentre eles, um livreto muito difundido, aspas, como combater os comunistas nos sindicatos. Isso foi feito pela Federação dos Círculos Operários de São Paulo e foi escrito por Frei Celso em 1964. As mudanças que a igreja vivia a nível internacional tiveram influência decisiva nesse quadro e nesse cenário também. O Concílio Vaticano II já havia apontado o caminho da realização do reino de Deus neste mundo, uma direção que seria seguida por uma enorme parcela do clero brasileiro, que por sua vez iria influenciar na forma também decisiva na modernização do clero latino-americano e também na formulação da teologia da libertação. A Igreja do Nordeste foi pioneira nas críticas radicais contra o regime. Em 1966, com o apoio da Regional Nordeste 2 da CNBB, o manifesto, abre aspas, Nordeste, desenvolvimento sem justiça, fecha aspas, uma forte denúncia do regime e da situação da classe trabalhadora naquela época da grande repressão. O documento foi confiscado pela polícia e os bispos foram proibidos de publicá-lo. Dom Helder Câmara, então, bispo de Recife, foi acusado de comunista e ameaçado de prisão. Engraçado, se comunista é materialista, né?
Como é que Tom Éder poderia ser acusado de comunista? São os fatos históricos que estão aí, para quem quiser, como o Furtado fala, nós não estamos inventando nada, isso aí está nos anais da história, documentado, e nós somos reproduzindo. E nos meios de comunicações, que é importante, né? Então, com mais 2 programas, nós terminaríamos a série Sindicalismo Amarelo ou Pelego. Tá certo, Furtado? Na realidade é mais 2, 311, 312. Isso. Aí terminaremos essa série. Agora, Furtado, nós temos no nosso quadro também alguns homenageados que a gente faz questão. Foram pessoas que influenciaram muito a cultura brasileira, né? E essas pessoas não devem ficar esquecidas. Você pode nos apresentar? Evidentemente, né, companheiro Ivan? Como muito bem você falou, essas pessoas tiveram e deixaram a sua marca na história, principalmente no que diz respeito à música, nossa música que é tão diversificada, que é diferente da plural, música, né? que é diferente das outras músicas do mundo, né? Nós temos essa diversificação que as pessoas que aqui vêm, elas dizem, pô, cara, vocês têm uma diversificidade, se for o caso, é interessante que nós, na nossa pátria, nós não temos, que é só um segmento, 2 segmentos, né? E no caso específico, nós temos aí no dia 12 deste mês, né? 2 de novembro, Jovelina Pérola Negra, né? Bastante interessante, né? Mais voltado para o pagode, né? Pagode, vamos subir nos positivos, olha lá, Furtado, olha que bacana. Olha. Muito bonito, legal, né? Nós temos também no dia 3. Jovelina Pérola Negra entrou, Furtado? Ela está 20 anos que ela nos deixou, né? Nos deixou, mas deixou a sua marca muito importante no mundo do samba. Agora também no dia 3 nós temos um cantor, e na realidade cantor e compositor, chamado João Só, a menina da ladeira, né? E interessante que o João Só teve um só sucesso, né? Foi interessante. E também aquele que você muito fala, que nos deixou há 26 anos, que é o Carlos Imperial. 10! E nota 10, lembra dele? Nessa mesma data, que no dia 4, o né? nascimento do nosso companheiro e grande compositor Monsueto, né? Faria quantos anos? Ele? Faria 94 anos. 94. No dia 5, é o nascimento, né, de Robertinho do Recife. No dia 6, o amigo aqui do Ivan, que ele gosta muito, Dudu Nobre. E no dia 7... Dudu Nobre, 45 anos aí. Isso. Garotão, hein? E no dia 7, uma pessoa que inclusive o Ivan faz muita referência, porque é também uma citação no mundo da música popular brasileira, que é o companheiro Ari Barroso, da qual o companheiro Ivan vai fazer uma pequena homenagem. Nós fizemos um destaque para o Ari Barroso, né? Não foi isso? Isso. Nós destacamos o Ari Barroso como nosso destaque cultural dessa transmissão. E o Ari Barroso foi compositor, pianista, foi locutor também, né? E apresentador. E ele era filho de João Evangelista Barroso, que é grande deputado estadual, Furtado. E também promotor público em Ubá, lá em Minas Gerais, né? E a mãe dele era Angelina de Rezende Barroso. E lá para os idos de 1911, então, um pouquinho antes de ele completar 8 anos de idade, Ari Barroso perde a mãe dele com apenas 22 anos. E com a doença da moda, na época, né, Furtado? Que doença era essa? Inclusive essa doença, ela naquela época era uma doença extremamente complicada. E pior, que agora está voltando, né? E voltando feroz, né? Que é essa droga da tuberculose, que matou também o grande Noel Rosa. Noel Rosa, é verdade. Então, 2 meses depois, então, que a mãe dele tinha falecido, Furtado, 2 meses depois, faleceu também o pai dele, né? Isso aqui é triste, né? Isso. E a carreira artística do Ari Barroso começou aqui no Rio de Janeiro, como pianista. Ele tocava, Furtado, aonde, Furtado? Inclusive é uma referência ali na Rua da Carioca, né? Que é não só pelo nome da Rua da Carioca, mas todos nós aqui vivemos, sabemos que é
Sim, Cinema onde inclusive conta-se nos anais da história, quem frequentava lá também era o grande Rui Barbosa. Rui Barbosa, né? Que seria uma referência cultural. Era um né? O cinema está aí, até hoje. Tá lá. Hoje ele tem uma programação meio diferente, meio diferente. Né? Mas o cinema ele está lá ainda, na Roda Carioca. E logo em seguida, então, ele fez parte também da orquestra que tocava na sala de espera do Teatro Carlos Gomes, rapaz, né? E era dirigida pelo maestro Sebastião. E logo depois ele atuou na orquestra de J. Tomás, que se apresentava na sala de espera do Teatro Rialto. E esse Teatro Rialto eu não tenho referência dele, realmente eu não sei. Mas voltando então, Furtado, para as nossas lembranças culturais, depois do Ari Barroso, veio quem? Rosita, desculpa. Rosita Gonçalves. É o problema do óculos aqui. Rosita Gonzalez, né? Que faria 89 faria anos. 89 anos. Ela foi vedete, né? Foi vedete, foi. Então, após essa parte, desses homenageados nossos culturais, que a gente faz questão, antes de nós entrarmos nos fatos históricos, a humanidade já passou por fatos históricos muito relevantes. E nós fazemos questão de trazer esses fatos históricos que nós destacamos como relevantes para o nosso público. Mas antes disso, Furtado, eu achava legal que você informasse para a companheirada petroleira a agenda do nosso sindicato, não é isso? É uma agenda super importante, né? Principalmente nestes momentos aí que nós estamos em expectativa da mudança no que diz respeito ao governo, né? Não só estadual, mas também federal, e é necessário que haja a participação do trabalhador na construção de uma nova luta, né? Para que a gente consiga atingir aqueles nossos direitos e não perder, né? Então, a agenda de mobilização até baseado nisso. No dia 20/11, dia de Zumbi e da consciência negra. No dia 25/11, dia nacional contra a violência às mulheres. No dia 3/12, dia internacional de pessoas com deficiência. E no dia 10/12, dia internacional dos direitos humanos. Aqui é muito importante, inclusive, a participação nessas mobilizações, né, que estamos aqui falando, dessa agenda, e para que o trabalhador e a própria sociedade tenha alguns indicativos das nossas participações, das nossas lutas. E uma coisa que chama bastante atenção até nesse momento, né, companheiro Ivan, é essa agenda aqui, quando ela fala no dia 10/12, Dia Internacional dos Direitos Humanos, né? Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então é preciso que a gente, como sociedade, fique atenta para que os nossos direitos eles não venham a ser suprimidos. Companheiro. Não, e obviamente, Furtado, que nós defendemos os direitos humanos para os humanos direitos. Não é isso? Isso. E quando a gente fala de humanos direito, nós estamos lembrando ao governo eleito que, ao mencionar a reforma da Previdência, ele também tem a consciência de destacar qual a Previdência que eles estão pretendendo reformar. Se for a Previdência só do peão, nós vamos protestar muito. Porque antes de mexer na Previdência do peão, eles devem dar exemplo na Previdência, por exemplo, da Presidência da República, dos senadores, dos ministros do STF, dos ministros do governo, não é? Dos deputados. Quer dizer, tem uma classe privilegiada que vem tendo salários violentos até contra a população, como nós destacamos aqui. Por exemplo, num levantamento que o Felipe Recondo fez, ele descobriu não, está na internet isso. Na internet. Os salários dos magistrados, por exemplo, lá do Tribunal Regional Federal.
um levantamento que ele fez em 25 de agosto de 2015. Em 2015 ele destacou, lá no TRF4, lá na Terra da Moralidade, ele destacou salários dos magistrados, salário de R$ 215.104,20, salário de R$ 208.220,47, salário de R$ 199.486,92 e salário de R$ 174.854,16. Nesse levantamento que ele fez, ele destacou um magistrado que assumiu o cargo em 1989 e se aposentou em 1992. Assumiu em 1989 e se aposentou em 1992. 3 anos, né? 3 anos. E o salário bruto desse magistrado foi de R$ 199.486,92. Salário bruto. E o salário líquido desse magistrado era de R$ 197.161,12. O bruto, 199 mil. O líquido, 197. Não tem alguma coisa estranha nisso? Porque na realidade isso é muito complicado fazer uma discussão disso. Por isso que a gente fala, né, que toda aquilo que nós aqui falamos, que trazemos para comentar com os nossos ouvintes, os telespectadores, são coisas que estão acontecendo agora. A gente não consegue compreender. Eu não sei, né, companheiro, a gente fica até assim meio perdido, né, com esse tipo de informação, ou então esses tipos de informações, à medida que o teto, da qual estão questionando no INSS, o teto é 5.600, se não me falha a memória. Independe de se você ganhar 50, 60 mil, quando você se aposenta pelo INSS, nossa Previdência Pública, o teto vai ser 5.000 e alguma coisa, 5.600, 5.700, mais ou menos. E eles estão questionando isso aí. Quando você fala, e quando a gente cobre, e quando a gente faz comentário aqui, e quando a gente diz que isso está nos meios de comunicações, é inconcebível que isso venha a acontecer. O trabalhador, ele vai durante 30, 35 anos, 30 para a mulher e 35 para o homem, independe do salário dele acima do teto, né? Que ele ganha 50, 60, 200 mil, ele vai receber como aposentadoria 5.700. E, como você agora fala, esse cidadão aí, que a gente não vai valorizar, não vai dar nome, pelo menos, uma pessoa que sai, que trabalhou 3 anos, pelo menos, não foi isso? 3 anos, sai com salário de 198, né? 199 bruto. 199 bruto. 197 e 197. Alguma coisa está equivocada, alguma coisa que está equivocada. O dinheiro está onde? Será que só nós? Quer dizer, então, nós apoiamos realmente a reforma da Previdência, nós apoiamos, mas essa Previdência aí, isso. Né, não tem como o senador ter salário, ter Previdência aí. Olha, tem coisa aí que eu pretendo até fazer um programa especial sobre isso. Razão pela qual isso gera, às vezes, fatos históricos que não deveriam nem acontecer, mas acontecem em função das injustiças. Por exemplo, no dia 2 de novembro, Furtado, de 1985, Dom Paulo Evaristo Arnes, da ala progressista da igreja, anuncia a próxima edição do livro Brasil Nunca Mais. Né? O que era isso? Esse livro tratava sobre as torturas nos 20 anos da ditadura que o país, a idade das trevas nossa, né, que nós passamos, e trazia o nome de 444 torturadores. Nesse mesmo dia, em 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, num discurso no Congresso americano, lança, aspas, a doutrina Monroe. Isso aí é uma
Porra, não vai nem contar. Resumida na frase, a América para os americanos. Esta política dos Estados Unidos para a América Latina, isso levou à inspiração de várias intervenções no nosso continente. Quer dizer, então isso é lamentável. Mas democrata, né? Eles se dizem democrata lá dentro. Isso. Lá fora são ditadores e financiam ditaduras também. E no dia 3, Furtado, tem algum destaque histórico? Temos sim. No dia 3 deste mês, né? Em 1981, em várias empresas do Brasil é introduzido os círculos do controle de qualidade, CCQ. Na década anterior, só existiu na Volkswagen, Johnson e Embraer. Nos anos 80, o Brasil passa a ser o terceiro país do mundo em CCQ, atrás apenas do Japão e Estados Unidos. É por isso que eles querem brecar o trabalhador brasileiro. Claro. Pela nossa eficiência. Pela nossa qualidade. Pela né? qualidade. Agora, companheiro Ivan, no dia 4 de 1969, é um fato interessante que você poderia comentar. É, realmente, um fato muito triste. Em 4 de novembro de 1969, foi proclamado pela ditadura como seu inimigo número 1, Carlos Marighella. Tem até uma rua lá em Maricá com o nome de Carlos Marighella. Eu até falei, pô, uma rua com o nome desse aí, cheia de buraco. Buracada. Não, essa rua tinha que mudar o nome, a rua Carlos Marighella de Maricá, tinha que mudar o nome pela rua Eduardo Paes. Entendeu? Porque desfez dela, né? Pô, do jeito que a rua, horrível. Agora andaram tapando os buracos por aí e tal. Então, o Carlos Marighella, ele foi assassinado pela repressão em São Paulo. Ele era militante comunista desde a sua juventude. Ele foi também deputado federal constituinte e um dos fundadores do maior grupo armado de oposição à ditadura militar, a ALN, né? Aliança Libertadora Nacional. No dia 5, Furtado, também destacamos fatos históricos relevantes que podem até se repetir em função da pele negra. Que fato foi esse, Furtado? No dia 5 de novembro de 1838, ocorre a maior fuga de escravos no estado do Rio de Janeiro, na região principalmente de Vassouras, né? Os líderes eram os escravos Manuel Congo e Mariana Crioula, que levaram com eles cerca de 500 outros negros a serem atacados. Mariana liderava os revoltosos com o grito: morrer, sim, entregar, jamais. Manuel foi condenado à execução em praça pública. É sempre esse poder querendo reprimir o direito de liberdade, principalmente do trabalhador, e nesse caso aqui, do negro, né? Negro. Agora, no dia 6, companheiro, do mesmo mês, em 2004. Em 2004, lá não, bem pertinho da gente, aqui agora, né? Na Guatemala, cerca de 8 mil camponeses em Solola participam de uma reunião na cidade onde reivindicam a anulação da lei de mineração e se comprometem a não permitir a extração de minerais da região. Aí tu vê agora no Brasil, estão criando uma agência, nessas agências reguladoras aí, que a gente sabe uma agência voltada para a mineração. Isso, se nós tivermos uma força, se nós tivermos, como eu sempre falo, forças armadas que amem verdadeiramente o país, essa farra que fazem com os nossos minérios, ela acaba. E o Brasil pode dar um salto de qualidade muito grande, Furtado. Principalmente com aquele minério, né? Você sabe que eu vou falar o nome dele, vou ou não? Porque é super interessante, né, companheiro? Tá achando graça, mas para descontrair, né? E quero te dizer um fato que aconteceu com a gente numa exposição e numa reunião de uma entidade chamada, inclusive, Papel, quando ali participamos de uma reunião, né?
Um companheiro nosso falou, entre todas as riquezas possíveis do Brasil, né, não só petróleo, ouro já nem acabou, já acabaram com tudo, petróleo estão levando tudo, mas o que chamou bastante a atenção da gente foi ele falar essa palavra que você tem como base e no questionamento, que é o nióbio, né? E ele falou uma coisa que você já sempre comenta, que no Canadá, né? Canadá é 2% do nióbio ter praticamente a independência daquele país, ou então uma qualidade de vida melhor, se for o caso, né? E nós aqui, que somos os maiores, 97%, né? Onde temos as maiores minas e temos o teor em torno de 97%, estamos nessa situação. E a gente sabe perfeitamente, né? Quando a própria sociedade, ou então o mundo todo, tiver fome do nióbio, a gente sabe o que vai acontecer. Né? É verdade, verdade. É lamentável que sejam, eles chamam de exportação, mas não é exportação, é doação, né? Do nosso nióbio, um minério hoje da maior relevância. Você imagina, rapaz, você misturar ele com ferro, né? Você vê a qualidade do aço, por exemplo, você pega 100 gramas de nióbio para você gerar, aplicar para 1 tonelada de aço, cara, 100 gramas de nióbio por tonelada. Quer dizer, o nióbio hoje dos tomógrafos, nos celulares, nessas naves aí que fazem viagem aí, planetárias aí, interplanetárias até, o nióbio, a presença dele é fundamental. Aí o Canadá com 2%, o Canadá, o nióbio canadense banca saúde do canadense, educação e também o investimento em novas tecnologias, com 2%. O Brasil, com 97%, está nessa miserabilidade que está aí. E até complementando isso que você está falando, né, companheiro? Até porque você se dedica muito a isso, faz a leitura, você comenta onde, em todas as nossas reuniões, então em todas as nossas participações, você sempre comenta com referência ao nióbio. Se no Canadá 2% dá uma qualidade de vida para os seus habitantes, a gente não precisava do total de ali de 10, só 5% aqui no Brasil. Olha só a qualidade de vida que nós íamos ter. Mas isso que a gente fala, né? A natureza nos deu um bilhete premiado chamado pré-sal. O que é que foi feito com o pré-sal, companheiro? Doação. Aí o governo está saindo, doa 1 trilhão para as petrolíferas em 20 anos. 1 trilhão, meu irmão, elas também são as pobres, coitadas. Petrolífera é tudo pobre, precisa de investimento. Então, mas no dia 7 de junho, em 2012, agora recentemente, né? Na Argentina, aqui nosso vizinho, era uma data prevista para entrar em vigor a Lei de Médios. Lei de Médios. Deve ser. Promulgada em 2009 pelo governo de Cristina Kirchner, após uma série de encontros em universidades, sindicatos e organizações sociais. A lei, o que ela prevê? Ela prevê um forte ataque à concentração midiática. Milhares de argentinos farão manifestações na Praça de Maio em apoio à lei, que será designada pelo relator da ONU como um modelo, aspas, né? Um modelo não apenas para o continente, mas para outras regiões do mundo. Quando a mídia concentra, como nós vivemos aqui no Brasil, uma concentração midiática covarde até, o povo pensa exatamente igual àquela mídia que é detentora dessa concentração, né? E aí dá no que dá. Está aí. Altas divulgações de criminalidade, quer dizer, quando a FIFA, Furtado, aqui na Copa do Mundo, a FIFA proibia de reproduzir invasão de campo, ela proibia porque quanto mais você divulgar, mais as pessoas vão querer fazer, aparecer na televisão e tal. Então, não era para divulgar tantos crimes, tanto assassinato, tanta violência, porque quanto mais divulga, mais aumenta, entendeu? Tem que ter um serviço de inteligência para poder ir acabando com
covardia com a população trabalhadora brasileira. Furtado, para encerrar então, que nosso programa, nessa nossa transmissão, iria ser no dia 8. Dia 8. No dia 8, Furtado, nós temos algum fato relevante, histórico também? Tem um fato muito histórico e relevante nessa data, né? Evidentemente. Em 1934, em São Paulo, os jornais repercutem a Batalha da Sé. Nesse episódio, a direita planeja dispersar uma manifestação da esquerda imitando a violência que levou Mussolini e Hitler ao poder. A esquerda mobiliza o povo e este põe os fascistas para correr. A direita deu rajada de metralhadoras e provocou tiroteios. Sempre assim, né? Quando o povo se envolve, quando o povo questiona, sempre há esse retorno, até em função disso que você fez, né? No que diz respeito a esse ênfase que foi dado à violência. E nesse ênfase que foi dado à violência, as pessoas embutidas nesse tipo de sentimento, infelizmente, deu no que deu. Agora, Furtado, nós temos um quadro também que é com relação ao saúde do trabalhador. E assim que nós terminarmos a série que nós estamos tratando sobre o sindicalismo amarelo, vamos tratar de uma nova campanha que nós vamos começar a fazer, que é 10 por 20. O que é o 10 por 20? É sobre o trabalhador dedicado ao trabalhador confinado, né? Porque já existem estudos comprovando que a partir do 10º dia, o trabalhador confinado, ele sofre de uma ansiedade tão grande, rapaz, ele passa por uma dificuldade tão grande, que já existe até campanha para que o trabalhador confinado, ele trabalhe 10 dias e folgue 20. E por falar em confinamento, Furtado, você tem alguma experiência com relação a isso, não tem? Porque a gente trabalhou de turno e a gente sabe perfeitamente esse tipo de situação. E naquela oportunidade dos turnos que a gente exercia, né, principalmente no turno de meia-noite às 6 da manhã, é muito complicado, companheiro. Se você tira 3 0 horas, como a gente sempre usou esse termo, no terceiro 0 hora você tem uma reação orgânica diferente. Normalmente você está muito cansado porque você tem dificuldade de dormir durante o dia, o seu organismo não está preparado para isso, né? A gente tem essa dificuldade. E quando ali, por volta de 4 horas da manhã, realmente é problemático. Agora você imagina, né, o trabalhador nas plataformas ficar 10 dias, né? Porque se há de entender que são 10 dias, 24 horas, né? Porque o trabalhador, ele cumpre as 12 horas normais, dos turnos aí, e vai descansar na plataforma. Quer dizer, são 24 horas durante 10 dias. Organicamente, você vê como é que o trabalhador vai estar já no nono, no 8º, no 9º, no 10º dia, né? É extremamente, muito desgastante. E como muito bem você falou, a gente está entrando em contato aí com a nossa médica de trabalho, né? Porque a gente já está prometendo isso aí, mas ela está com problema também de saúde, né? E assim que ela voltar, vamos fazer, de repente, até vários programas, né, com referência a isso aí, para que ela nos dê melhores orientações, até baseado na parte da medicina do trabalho. Compreendeu? E nós vamos fazer aqui agora algumas recomendações em relação à saúde do trabalhador. Por exemplo, né, com relação à saúde do trabalhador, então, as recomendações são prática de exercícios físicos regulares, que serão capazes de agir na prevenção de doenças crônicas e também, contra o tratamento farmacológico, né? E esses exercícios físicos vão evitar que as pessoas recorram a remédios, entendeu? Né? E isso vai melhorar e muito a qualidade de vida do trabalhador. Também, nós recomendamos também que o trabalhador ele busque orientação, né? E busque também evitar de prescrever um para o outro, de repente um para o outro, né? Não, faz assim, ou faz assado, quer dizer, sempre buscando o profissional da área para dar uma orientação legal. Isso aí tudo, o profissional, então,
da saúde, ele está qualificado para fazer as recomendações pertinentes a uma boa qualidade de vida do trabalhador. Furtado, antes de nós terminarmos a nossa transmissão, nós queremos lembrar que chamamos de curtas petroleiras, né? No dia 8 e 9 do 11, então, o Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, nosso sindicato, ele estará com uma banquinha de sindicalização lá no nosso edifício sede, conhecido como ETISE. Isso não é só fazer a filiação em si, mas é conversar com a categoria, para poder, com isso, realizar novas filiações, consciente mesmo que isso é que vai nos proporcionar um grau de defesa imensurável, entendeu? Que serão as novas filiações ao Sindipetro, ao Sindicato dos Petroleiros do Rio de Janeiro, né? Nós estamos lutando muito também para que o conteúdo local volte aqui para a gente, né? Aí vem aquela pergunta assim: como é que funciona, Furtado, o conteúdo local? Tem ideia? Olha, o conteúdo local funciona da seguinte forma: as duas últimas plataformas de petróleo recebidas pela Petrobras jogam lenha na discussão se é melhor fazer encomenda à indústria nacional ou exterior. A P-69, construída no Brasil e entregue em 31 de agosto, foi inspecionada e liberada em 5 dias e já está, inclusive, produzindo, que é muito importante, o primeiro óleo. Já a P-67, que chegou em junho da China, continua parada porque precisa de reparos antes de receber licença de operação. Neste caso, a política de conteúdo local mostra como pode ser eficaz para o Brasil construir as nossas plataformas. Apesar, Ivan, companheiro Ivan, quanto a qualidade do trabalhador brasileiro, está aqui. Ninguém está desmerecendo o trabalhador, porque todos nós somos trabalhadores, mas a qualidade do trabalhador brasileiro é talvez o grande diferencial. Está aqui. E vai muitos trabalhadores nossos, engenheiro, construir plataforma na China. Pois é. Por que não aqui? Até para falar em China, o Hugo me falou ontem, não sei se você percebeu, que numa das palestras que ele dá, ele vai na China, numa das palestras que ele dá lá na China, que estava fazendo, um trabalhador se referiu à refinaria de petróleo de Manguinhos. É importante, viu, companheiro? Bacana. E o jurídico, Furtado, vai ter algum diferencial aí? O nosso jurídico ele vai ter no próximo dia 8, até porque na sexta-feira ele funciona internamente, né? Excepcionalmente, nesta quinta-feira, dia 8, o Departamento Jurídico do nosso sindicato, Rio de Janeiro, não realizará atendimento entre às 13 horas e às 16 horas por conta de uma reunião interna como caráter organizativo. Vale lembrar que às sextas-feiras, como a gente falou, atendimento, não há atendimento público, só interno, né? E agora, companheiro Ivan, no que diz respeito, isso aqui é muito importante para o trabalhador do sistema Petrobras, né? No que diz respeito ao cadastramento da AMS. A AMS, olha, nós temos algumas referências com relação à AMS que chega a ser assustador. Porque as pessoas falam, se não tivesse AMS, eu já não existiria mais. Muitos companheiros falam isso. E agora vai acontecer, né? O recadastramento da AMS. Quer dizer, a atualização cadastral da AMS para os aposentados que descontam o pagamento em contra-cheque foi prorrogado para o dia 31 de dezembro e deve ser feito pelo link serviçospetrobras.com.br. É o botão de serviços, né? Que está temporariamente, esse botão de serviço, ele está temporariamente inoperante. E a equipe técnica já está trabalhando para resolver o problema. Não podemos deixar a AMS escapar. A AMS é uma alternativa para a nossa saúde fundamental. E nós também não podemos ignorar os resultados recentes da Petrobras, né? A Petrobras, ela informa que apresentará hoje, dia 6, dia 6, a partir das 9 horas da manhã,
o detalhamento dos resultados operacionais e financeiros no terceiro trimestre de 2018. Ainda sobre esses resultados, a Petrobras confirma agendamento de reunião nesta quinta-feira, dia 9, no EDISE, para apresentar aos representantes da Federação Nacional dos Petroleiros, a nossa FNP, os resultados financeiros da empresa e também para discutir a metodologia do acordo da PLR. O que é PLR? A participação no lucro ou resultados. Portanto, nós agora, antes de nós nos despedirmos, eu acho importante fazer só um destaque aqui, porque eu vou fazer depois um programa especial, né? Um destaque sobre os salários dos deputados, os deputados federais que vivem num outro planeta, que vivem numa ilha. Eles vivem numa ilha aqui no país, aqui no Brasil. É isso que a gente quer ver a reforma da Previdência, pegar, entrar nessa ilha, tá certo? Desembarcar nessa ilha. Salários dele, 33.700. E o salário de 33.700 seria um salário de referência. Para eles, para nós é 5 mil. Quem sustenta essa estrutura, essa mordomia toda, recebe 5 mil. E para eles, 33.700. Só que, Furtado, além desses 33.700, eles também têm auxílio moradia. Quer dizer, lá existe um apartamento funcional. Eu vivi nesse apartamento funcional, porque eu assessorei 2 deputados federais. O apartamento funcional é enorme, Furtado. As dependências de empregados dentro do apartamento funcional é enorme também. E além disso, quem não quer ficar no apartamento funcional, sabe por quê? Eles falam que não tem privacidade. Olha só que absurdo. Aí, se ele não quer ficar, o que deveria fazer, Furtado? Pagar um aluguel, né? Pagar aluguel. Não paga aluguel. Eles têm um auxílio moradia. Quer dizer, uma vergonha de R$ 4.200. Olha só. Não é uma kitnet, né? R$ 4.200 por mês, né? Não é vergonha isso. E o plano de saúde deles, Furtado? Sabe como é que é? Deputados e familiares têm atendimento médico gratuito no Departamento Médico da Câmara. Deputados também podem ter despesas médicas e odontológicas realizadas na rede privadas que serão reembolsadas. A medida, essa medida aqui, não se aplica para os familiares, mas ele pode ter um médico da sua preferência e vai ser reembolsado. Mas só que aqui não fala qual é o limite do reembolso. Tinha que falar também qual é o limite do reembolso, né? E a cota, Furtado? O deputado tem cota. Sabe qual é o valor de cota dele, Furtado? A cota de 30.200, ela pode variar de 30.200 a 44.900. Sabe para que isso, Furtado? Para pagar passagens, telefones, correios, fretamento de aeronave, isso aí, entre outras despesas. A gente, quando vai viajar, a gente paga o nosso salário. Eles não. Eles têm lá de 30.200 a 44.900 para isso. Uma vergonha, né, rapaz? Para poder visitar suas bases, entendeu? Mas eles trabalham, né? Trabalha muito. Terça, quarta e quinta, quando vão lá. Quando vão lá. Terça, quarta e quinta. E a verba de gabinete, eu te falei aqui, de 30 a 44.900, é para cobrir essas despesas. Mas só que, além disso, também existe a verba de gabinete, Furtado. Sabe quanto é a verba de gabinete? R$ 92.000. Sabe para que isso? Para ele nomear cargo de confiança. Porra, tem que ter muito cargo de confiança. Tem que ter muita gente para confiar, não tem? Também eles precisam disso aí, né? Além deles trabalharem muito, porque como muito bem você falou, como é que é só terça, quinta, terça, quarta e quinta, eles primeiro precisam descansar para poder trabalhar, porque há um excesso de trabalho. E eles precisam ter uma confiabilidade nas pessoas que ali depositam. 25 funcionários para chegar a R$ 92.000. Então isso vai ter uma transmissão especial também. E nós estamos dando por encerrado aqui a nossa transmissão. Esperamos que a companheirada tenha gostado aí, né? E que verdadeiramente depois
venham aí alguns comentários. Né? Um abraço para a doutora Hildes Medrado, nossa advogada, e mandar um grande abraço e prometer voltar na próxima semana. Mas para nós voltarmos na próxima semana, nós temos que ter uma autorização especial, né, Furtado? Evidentemente, né, companheiro Ivan, e se assim permitir, o grande arquiteto do universo.